Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, da Rádio Assunção Cearense. O governo Lula vai terminar o ano, está terminando o ano, temos apenas mais 15 dias, 16 dias mais precisamente, amargando algumas derrotas no Congresso Nacional. Ontem, vetos considerados importantes para o governo Lula, política e economicamente se falando, foram derrotados pelos senadores e deputados federais. É possível que o desgaste que o governo experimenta nestas últimas votações no Congresso, mostrado seja em razão do desgaste que ele experimenta também junto à população brasileira, como tem mostrado as últimas pesquisas de opinião que, sem dúvida, influenciam a decisão dos deputados e senadores. A derrubada do veto do marco temporal, questão que motivou uma divergência até séria entre Senado da República e Supremo Tribunal Federal, culminando naquela emenda à Constituição em que os deputados impuseram uma derrota aos ministros do Supremo Tribunal Federal com relação às questões das liminares. Além do veto do marco temporal, nós tivemos o veto sobre a desoneração da folha de pagamento de pessoal da iniciativa privada, outro tema muito caro, sobretudo à economia. O senador Marcos Rogério destacou a decisão do Congresso ontem. Vamos ouvi-lo. Aos brasileiros, especialmente ao setor produtivo, segurança jurídica, previsibilidade. Famílias que estão na terra trabalhando, produzindo há mais de 50 anos. Há casos de famílias que estão em terras documentadas, terras centenárias, e que com o afastamento do marco temporal corriam o risco de perderem suas propriedades. Estavam vivendo sob a ameaça de perder tudo, perder uma história, perder patrimônio, perder o direito legítimo das suas propriedades. Então, o Congresso Nacional hoje fez algo que dialoga com o interesse nacional. Corrigiu uma injustiça, corrigiu algo que estava tirando a paz, o sossego, a tranquilidade dos brasileiros. E digo mais, derrubar os vetos hoje, além de devolver segurança jurídica, previsibilidade para o setor produtivo do Brasil, também gera paz no campo. Não só para o setor produtivo, mas também para indígenas, porque engana-se quem pensa que todas as comunidades indígenas estão lutando por mais terra. Na verdade, esse é um movimento, é um lobby, sobretudo internacional, e que o governo brasileiro, infelizmente, tem adotado essa pauta, mas a população indígena do Brasil já conta com mais de 118 milhões de hectares de terra. O problema é que em muitas dessas áreas eles não podem produzir, eles não têm condições de viver dignamente. Você não tem escolas com qualidade, às vezes você não tem infraestrutura básica lá dentro, estradas, pontes, saneamento básico. Então, o que falta para as populações indígenas do Brasil, na verdade, é mais assistência, é mais apoio e não mais terra. Então, hoje foi um dia histórico para todos nós, com a derrubada dos vetos à lei do marco temporal. Vi dentro do parlamento, parlamentares aqui ameaçando que esse tema vai ser judicializado, que o judiciário vai dar a palavra final. Isso é desrespeitar o parlamento. Nós somos um poder independente. São 3 poderes independentes que devem conviver harmonicamente. É claro que as decisões do Poder Judiciário precisam ser respeitadas, mas as decisões do Poder Judiciário não vinculam o papel do Legislativo. Se fosse assim, não haveria necessidade de se ter o Legislativo. Bom, a derrota do governo foi fragorosa, sobretudo porque nós estamos no primeiro ano da administração. No primeiro ano, todo o governo é muito forte. O governo Lula está acabando o primeiro ano demonstrando estar fraco. Mas o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Senado, minimiza a derrota de Lula, destacando que vários outros vetos do presidente foram mantidos pelo Congresso. Vamos ouvi-lo.
Tínhamos quase 30 vetos a serem apreciados, mantivemos pelo menos 18 desses 30 vetos. Tinha uma circunstância já conformada em relação à desoneração, em relação ao marco temporal. Em paralelo, aprovamos a medida provisória 1185 na comissão mista, a medida provisória mais importante para o esforço fiscal que o governo tem que fazer para o ano que vem. Então, até agora, na conta dessa sessão do Congresso Nacional, o governo sai vencendo. Não há nenhuma novidade, gente. Desoneração e marco temporal foram aprovados pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado, anteriormente com ampla maioria. Qual razão levaria a essa ampla maioria não voltar a ser exercida? Ou seja, estava na contabilidade a apreciação para eventual derrubada dos dois vetos. No caso do marco temporal, ainda estamos votando, óbvio, mas a tendência é a derrubada do veto. O governo, neste veto mesmo do marco temporal, 3 questões que eram muito sensíveis para as populações indígenas tiveram os vetos mantidos. Plantio de transgênicos em território indígena, contato com os povos isolados e mais um dispositivo relativo a rever demarcação de terras indígenas foram mantidos. Então, no essencial do marco temporal, os vetos foram mantidos. Em relação ao marco temporal em si, que é o tempo para ocorrer novas demarcações de terras, isso existia uma maioria já formada. Por óbvio, o governo vai respeitar a decisão do Congresso, mas por óbvio, essa é uma decisão que tem uma posição já pacificada por conta do Supremo Tribunal Federal. Aqui nesse governo a gente não desiste nunca de nada. Mesmo quando não querem diálogo, a gente insiste em dialogar. O ministro Haddad ficou até ontem, até o último instante, tentando construir uma proposta de medida provisória sobre desoneração. Não teve acordo com os setores. Paciência. Diante disso, nós dialogamos com o presidente Pacheco e o governo chancelou. O governo poderia não chancelar a apreciação do veto sobre a desoneração, porque era um veto que não trancava a pauta. O governo, a partir da autorização que recebemos do ministro Haddad e da coordenação política, chancelou a apreciação do veto da desoneração. Sem embargo, este veto da desoneração, no nosso sentir, é flagrantemente inconstitucional, porque altera as contas da Previdência sem a devida previsão de receita. Bom, o direito é o jus esperniente, é o direito que tem de espernear. Nota de repúdio do Diretório Municipal do PT de Icó contra o Diretório Estadual do Partido por aceitar filiação de pedetistas e outros políticos que não pensam, que não têm a mesma ideologia do partido, começa a surgir para a observação do Diretório Estadual. A nota do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Icó diz o seguinte: nota de repúdio. O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Icó tomou conhecimento da decisão do Diretório Estadual do PT em convidar a prefeita de Icó, senhora Laís Nunes, a filiar-se no Partido dos Trabalhadores. Tal pretensão não foi acordada com o Diretório Municipal e, historicamente, a atuação do Partido dos Trabalhadores em Icó tem sido de oposição ao governo da prefeita Laís Nunes. A gestão Laís Nunes não tem nada a ver com o jeito PT de governar, pois suas ações não coadunam com os ideais do partido, distanciando-se dos princípios voltados para a luta dos trabalhadores e a conquista dos seus direitos. A sua atuação no município vem mostrando que não tem nenhum compromisso com a classe trabalhadora. Vejamos algumas ações: retiradas de direitos trabalhistas, cobrança de taxas abusivas de agricultores, congelamento de salários de servidores que ganham acima do mínimo,
recepcionando a classe trabalhadora com spray de pimenta e bala de borracha, não há diálogo com os movimentos sociais. Utilizou os recursos do precatório do Fundef sem garantir os 60% dos valores à categoria. Por último, está tentando privatizar o SAE, Serviço Autônomo de Águas e Esgoto. Não há em sua gestão atendimento às causas populares, nem indícios de proposições para ouvir a comunidade ou uma proposta de orçamento participativo, que é uma forma de atender às demandas coletivas e melhor gerir os recursos municipais. E segue adiante a nota de repúdio dos petistas de Icó contra a pretensão da prefeita Laís Nunes em filiar-se ao partido com a autorização já dada pelo Diretório Estadual. Várias outras notas de repúdio vão surgir, sem dúvida, porque o número de adesistas ao governo é muito grande. Os adesistas ao governo não é só pelo fato de o governo ser do PT, não. São os adesistas do governo. Governador de qualquer partido. Foi assim do PSDB, foi assim do PSB, foi assim do PROS, foi assim, ultimamente, do PDT, será do PT e do futuro que vier. A exploração da mina de Itataia, no município de Santa Quitéria, é destaque na capa do UOL nesta manhã. Amanda. Olá, Edson. Olá, internautas do blog Edson Silva. Bom, o UOL destaca com o título Água sim, urânio não. Agricultores no Ceará temem que mineração esgote o açude. No sertão do Ceará, a pouco mais de 200 quilômetros da capital Fortaleza, os 43 mil habitantes de um pequeno município vivem à sombra de uma montanha. A imensa elevação rochosa que marca a paisagem de Santa Quitéria não funciona apenas como escudo contra o sol escaldante do semiárido nordestino. Ela também concentra a maior reserva de urânio do país, matéria-prima para a geração de energia nuclear. Há pelo menos 2 décadas, os moradores ouvem promessas de que a extração de minérios vai trazer empregos e riqueza. O projeto, no entanto, enfrenta resistência, principalmente na zona rural. A população teme que a radiação de urânio gere problemas de saúde e que a mineração consuma boa parte das já escassas reservas de água da região. Após 20 anos de idas e vindas, a exploração nunca esteve tão perto de sair do papel. Descoberta em 1974, a jazida, que além de urânio contém também fosfato, representa um grande negócio estratégico para o consórcio Santa Quitéria, formado pela estatal INB e pela empresa Galvani do setor de fertilizantes. Em nota enviada à reportagem, o grupo nega que a exploração da mina vai esgotar a água do município. Já sobre os riscos de contaminação, o texto sustenta que não há evidências de efeitos adversos à saúde em doses baixas, como é o caso do urânio em seu estado natural. Nós já falamos em outras oportunidades, várias, sobre a mina de Itataia. E nós relembramos um pouco da história, dizendo que essa mina de Itataia é motivo de destaque no noticiário, sobretudo o econômico, desde o ano de 1962. 1962, quando Virgílio Távora foi eleito governador do estado do Ceará pela primeira vez. Durante todo o seu governo, a partir do início de 1963, Virgílio falava muito, muito mesmo, sobre a riqueza da mina de Itataia. Naquela oportunidade, a riqueza que se destacava de Itataia era o urânio.
Por que o urânio? Porque naquele momento o mundo vivia a febre das usinas nucleares para a produção de energia. Inclusive no Brasil, um convênio do governo brasileiro com o governo alemão, nós chegamos a instalar pelo menos 2 usinas nucleares. Era para instalarmos 3. Aí a terceira sofreu muita pressão, dificuldade. Bom, como as usinas nucleares começaram a cair, sair do gosto do mundo por conta das preocupações que se tinha com relação à saúde humana e à ameaça que o urânio trazia, sobretudo quando do seu enriquecimento para a fabricação de armas. Aí deixou-se de falar da mina de Itatiaia como uma riqueza brasileira. Uma riqueza brasileira. O noticiário de hoje, nós acabamos de ouvir, ela é uma das minas que concentram o maior volume de urânio do Brasil. Agora, se fala em fosfato, que é retirado do urânio. E o fosfato é o que agrada muito a produção agrícola do mundo, sobretudo a do Brasil. Nós não produzimos fosfato, nós não temos fosfato suficiente para produzirmos o material que a agricultura reclama. Hoje nós importamos esse material da Rússia e a guerra com a Ucrânia dificultou isso e aumentou então a pressão para a exploração da mina de Itatiaia no que diz respeito ao fosfato. Sem dúvida, nós vamos demorar ainda alguns anos para que essa mina seja realmente solte a riqueza que ela encerra. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o Congresso Nacional derruba o veto de Lula e mantém marco temporal indígena. Em sessão conjunta, 53 senadores e 321 deputados apoiaram a derrubada dos vetos, enquanto 19 senadores e 137 deputados votaram para manter a decisão presidencial. Houve ainda uma abstenção entre os deputados e nenhuma entre os senadores. A retomada do marco temporal na legislação deve acionar novamente a manifestação do Supremo, que considerou a tese inconstitucional. Aqui voltado para Fortaleza, a oposição comemora a derrota do prefeito Sarto em projetos sobre desafetação de terreno. Outros projetos considerados polêmicos pelos oposicionistas e que seriam prejudiciais à população foram retirados da pauta de votação da Câmara de Fortaleza e devem ser apreciados somente no ano que vem. De acordo com o vereador Léo Couto, o dia de debates foi importante e polêmico, visto que o prefeito estaria querendo colocar matérias impopulares para a apreciação da Casa Legislativa. Agora, voltando à Assembleia Legislativa aqui do estado do Ceará, o sargento Reginaldo rebate o apóstolo Luiz Henrique e diz que cristão não vota em partido que faz apologia ao aborto, depois daquelas discussões que ocorreu na última quarta-feira. Em suas palavras, o Legislativo Estadual não é lugar para se arrotar prepotência, apresentando suposta autoridade moral e espiritual e que sua prática pode conferir e não o discurso. O pronunciamento de Reginaldo foi feito após as falas de Henrique, que chegou a chamar a bancada de oposição de fariseus. E também destaque ao apóstolo, após o embate com o pastor Alcides, ele diz uma proposição de uma CPI das fake news. De acordo com o parlamentar, que demonstrou estar emocionado desde a briga que protagonizou na quarta, chegou a chorar ao término de seu pronunciamento na tribuna da Leste. Ele alega que foi vítima de calúnia e difamação por parte de outros parlamentares, que em suas palavras teriam dito que ele teria se vendido e fazendo teatrinho.
Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos a principal manchete sobre as eleições de 2024. O presidente Lula abandona São Paulo no segundo semestre e só volta à capital para ajudar Boulos a fechar chapa com Marta. A última agenda oficial do presidente no estado, que é o seu berço político, havia ocorrido no mês de julho. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete sobre uma confraternização em aceno ao Supremo. Lula reunirá ministros em jantar na casa do ministro Luiz Roberto Barroso na próxima terça-feira. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que o Ministério Público Federal pede cassação do senador Sérgio Moro por abuso de poder econômico na pré-campanha do pleito de 2022. E o Congresso derruba veto à desoneração também da Folha em nova derrota de Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Bom, a Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Sérgio Aguiar, marcou para a próxima segunda-feira à tarde a votação da proposta orçamentária do governo do Estado para o ano de 2024. O orçamento do Estado tem uma previsão de receita e despesas da ordem de 37 bilhões. Os deputados vão aguardar até segunda-feira, porque o governo disse que vai fazer uma alteração na proposta. O governo ainda vai mandar uma mensagem alterando algum item da proposta orçamentária, que os deputados não sabem ainda do que se trata. Na terça-feira, essa votação do orçamento será na segunda. E na terça-feira, o orçamento já poderá ser votado no plenário da Assembleia. Nós estamos nos últimos dias de funcionamento da Assembleia neste ano. A Casa encerra as suas atividades na próxima semana. A Assembleia encerra os trabalhos, a não ser que o governo mande alguma coisa para lá e faça uma convocação extraordinária, o que não está previsto, até por conta das festas de fim de ano. Mas, na terça-feira, também na Comissão de Orçamento, vai ser votada a prestação de contas do governo do Estado referente ao ano de 2022, o último ano da administração do Camilo Santana, 3 meses, janeiro, fevereiro e março, porque ele renunciou ao governo no dia 1º de abril, e da responsabilidade da ex-governadora Isolda Sela, que assumiu o governo oficialmente de 1º de abril a 31 de dezembro. O senador Flávio Dino, ministro da Justiça do governo Lula, vai continuar ministro da Justiça até que o presidente Lula o nomeie para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, depois da autorização do Senado, que foi votada nas últimas horas. Flávio Dino continuará no Ministério até a nomeação. A nomeação pode acontecer a qualquer momento, mas a previsão é de que o presidente Lula só o faça no início do próximo ano, nos primeiros dias de janeiro, quando então ele aproveitará para, além de nomear o substituto de Flávio Dino no Ministério da Justiça, que ele está encontrando dificuldade em razão dos interesses do seu partido e pressões outras, além de nomear o substituto de Flávio Dino, ele então poderá fazer alguma alteração no seu ministério. Flávio Dino, contudo, só assumirá o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na segunda quinzena de fevereiro, porque, a partir do próximo dia 20, o Supremo entra de recesso e o Judiciário só volta a trabalhar no dia 1º de fevereiro. Portanto, ele aguardará alguns dias nomeado para assumir.
Lula ontem teve um encontro com jovens e falou sobre vários pontos do seu governo, dentre eles a criação do curso de engenharia do ITA em Fortaleza. Vamos ouvi-lo. É importante saber que, além de querer as coisas específicas para a juventude, na educação, na saúde, no trabalho, sabe, na ciência e tecnologia, no prazer, no lazer, tudo que vocês quiserem, vocês têm direito e têm que ajudar a gente a conquistar. Então é importante que a gente saiba que destruir é muito fácil. E nós estamos reconstruindo, passo a passo, esses ministérios que estão aqui, essas ministras que estão aqui. Ainda nós não conseguimos repor em muitos dos ministérios a quantidade de funcionários que nós tínhamos em 2010, quando eu deixei a presidência da República. Ainda não conseguimos, porque eu assumi um compromisso de reconstruir os ministérios numa época difícil, em que vocês sabem que a gente teve que fazer uma PEC de transição, porque não tinha orçamento para a gente governar o ano de 2023, e por conta disso eu assumi o compromisso. Eu tinha que recriar os ministérios, porque nesse país é preciso a gente parar de acreditar quando a imprensa fala: tem muito ministro, tem muito ministro, tem muito ministro. Tem pouco ministro, porque é preciso mais ministro para cuidar de mais assuntos nesse país. E a coisa mais barata do mundo é a gente ter ministros envolvidos com o movimento social. Só para vocês terem ideia de duas novidades: nós estamos criando uma faculdade de matemática no Rio de Janeiro, para que a gente pegue os gênios desse país que participam da Olimpíada da Matemática, concurso especial, com apartamento para eles morar, com comida e com salário, porque a gente quer competir em inteligência com o mundo. A gente quer utilizar muito a inteligência artificial, mas a gente prefere a inteligência humana, porque é ela que dá vida a um país. Nós vamos levar um braço do Instituto do ITA, de São José dos Campos, nós vamos levar para o Ceará. E é uma dívida de gratidão ao Ceará, porque todo o vestibular do ITA, 40% dos estudantes que vão para o ITA são estudantes que fazem vestibular no Ceará. Então o Ceará não é bom apenas de humorista, não. O Ceará é bom de educação, e é por isso. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Lula estava emocionado, foi bom a fala com relação ao Ceará, mas não foi nada bom a fala sobre a indicação do ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino vai chegar ao Supremo Tribunal Federal sem ligação com comunista, com direitista, seja com quem for. Ele chega lá com a obrigação de cumprir a Constituição e distribuir bem o direito que o brasileiro reclama. Estamos encerrando o nosso programa de hoje da semana, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Na segunda-feira, com a proteção de Deus, a partir das 11h45, nós estaremos de volta. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.